parte do consultório desta tarde. Vamos agora entrar, vamos dizer assim, no mundo da ortopedia. Relembrar que pode continuar a ligar o 225-083-204 para que possa ficar inscrito na nossa lista de chamadas e assim ver respondida a sua questão aqui pelo nosso especialista na terceira parte. Vamos falar sobre fraturas de um modo geral. Cumprimentar o nosso segundo convidado desta tarde, o professor João Torres, ortopedista. Olá, muito boa tarde, professor João. Ora bem, vamos falar de fraturas, mas se ficássemos, não podemos falar de todas as fraturas, portanto, ficaríamos aqui seguramente a tarde toda. Portanto, o que é que o Dr. João hoje nos quer dizer mais especificamente neste âmbito? Boa tarde. Eu acho que muitas vezes nós falamos pouco de coisas que são muito comuns, e as fraturas são das coisas mais comuns e dos problemas mais comuns que as pessoas têm, principalmente na área da ortopedia, e trazem uma grande alteração na qualidade de vida dos doentes e das pessoas. Consoante a idade das pessoas, podem ter repercussões muito graves na vida das pessoas. É algo transversal, não é? Portanto, pode acontecer desde o nascimento, em que pode haver um osso que se quebra, não é? Sim, sim. Até mesmo ao fim da vida, porque nós podemos, ao nascer, felizmente não é comum, mas acontece, por exemplo, haver fraturas da clavícula ou do ombro. Isso pode acontecer. Eu posso dizer que tive. Da clavícula? Tenho na clavícula. Pronto, e felizmente, nessa idade... Ainda está meio tortita, mas ficou assim. Ficou desde essa idade? Ficou. Acho que era assim na altura. Sim. Não, mas a maioria das fraturas nessa idade, o osso é uma estrutura viva e que se remodela muito bem. E portanto, nessas idades remodela-se ainda melhor do que à medida que os anos vão passando. E, portanto, a maioria das vezes das fraturas nos bebés e nos recém-nascidos são fraturas que acabam por unir muito bem e não deixar alterações. É óbvio, quanto mais idade nós temos, mais difícil e mais lento é o osso a remodelar, a crescer osso novo, e mais difícil é um osso que está partido e que não fica bem alinhado ter uma orientação correta. Portanto, isso vai mudando com a idade. Mas sim, temos fraturas que são mais típicas desde as crianças até aos adolescentes, os jovens adultos. Muitas vezes nas crianças estamos a falar daqueles acidentes, não é? O andar de bicicleta, o jogar futebol, o cair, porque normalmente tem a ver com esse tipo de situação, não é? Sim. E isso é saudável. E é benéfico que as crianças façam isso. Eu costumo dizer na brincadeira que é preferível que partam um osso de vez em quando do que nunca partam, porque é sinal que se não estão paradas sem fazer absolutamente nada, e isso é bastante menos saudável. E a maioria, digo isto na brincadeira, porque a maioria dos ossos nessa idade, quando há fraturas, são situações benignas e que se tratam sem haver grande gravidade e das quais se recupera muito bem. Normalmente nas crianças estão mais associadas à atividade física, às brincadeiras, às corridas, e são geralmente a maioria das fraturas sem terem grande gravidade. Exatamente. Agora, sobretudo na idade mais avançada e digamos assim, a chamada terceira idade, vamos dizer assim, é mais complicada a recuperação e muitas vezes se diz que é relativamente grave algum tipo de fraturas, não é? Sim, as fraturas começam a surgir a partir dos... é difícil hoje em dia dizer o que é meia-idade, mas começamos a pensar a partir de mais de 50 anos de idade, e geralmente no sexo feminino muitas vezes estão associadas à osteoporose. E são um tipo de fraturas diferentes, porque enquanto que nós, na maioria das fraturas, precisamos de um traumatismo com uma energia relativamente alta para partir um osso, porque um osso é extremamente resistente e portanto dificilmente parte, se o osso estiver enfraquecido pela osteoporose, pode com pequenos traumatismos quebrar. E isso começa a acontecer a partir dos 50, 60 anos de idade, se existir osteoporose, e mais no sexo feminino. E é curioso porque há um padrão, ou seja, há regiões do corpo que são mais afetadas à medida que se vai envelhecendo mais. Ou seja, as fraturas mais comuns por volta dos 50, 60 anos são as fraturas do punho, aqui na região do rádio, e que frequentemente, com uma pequena queda, pode haver fratura aqui neste osso, e felizmente são fraturas que não têm, podem ter gravidade, mas não têm gravidade no sentido de ameaçar a vida dos doentes. Depois as fraturas aqui... Poderão ser desconfortáveis, etc. Desconfortáveis, mas podem implicar tratamentos mais agressivos, mas normalmente não põem em causa a vida dos doentes. Outras fraturas que são comuns a partir de uma certa idade são as fraturas aqui da parte do ombro, do ombro proximal,
E estas... Falámos disso também há pouco tempo, há relativamente pouco tempo aqui. E depois temos as fraturas mais preocupantes, que começam a surgir um pouco mais tarde, que são as fraturas da coluna vertebral, em que as vértebras que nós vemos aqui no esqueleto não suportam bem o peso do corpo e começam a achatar por não terem capacidade para suportar o peso do corpo. E depois as mais graves de todas, que são as do fémur proximal, que são nesta região do fémur aqui. Isto é o colo do fémur, e isto é a região que se chama intertrocantérica, e estas duas regiões aqui são as fraturas que nos preocupam muito na terceira idade. E porquê que essa zona específica, agora que estamos a ver aqui com a ajuda do nosso esqueleto, porquê que essa zona é assim tão complicada? Porque esta zona, ao contrário de outras regiões do corpo, por exemplo o punho, implica, quando há uma fratura desta região, que a pessoa fique muito tempo acamada. E ao ficar muito tempo acamada, sobretudo se não for feita, e nós hoje em dia sabemos que mesmo em doentes de risco vale a pena fazer uma cirurgia para corrigir estas fraturas, porque os riscos de não fazer a cirurgia são seguramente maiores, e o longo tempo que se fica acamado numa fratura destas vai ter muitas complicações de saúde. As percentagens apontam para, numa fratura proximal do fémur, ou seja, nesta região do colo do fémur, haver uma mortalidade de 20% a 30% no primeiro ano. Ou seja, eu estou relativamente informada desse assunto, mas nunca percebi exatamente, quer dizer, é para a pessoa ficar imobilizada, não é? É para a pessoa ficar imobilizada, fica acamada. Ao ficar acamada surgem complicações como infecções respiratórias, infecções urinárias, úlceras de pele por estar deitado. Podem surgir complicações como tromboses nas veias das pernas, que depois podem soltar trombos e dar embolias pulmonares, que são situações extremamente graves. Portanto, quanto maior for a idade e quanto pior, vamos dizer assim, estiver o estado de saúde geral da pessoa, pior. Portanto, é aí porque ponto. Obviamente uma fratura do colo do fémur, que é raríssima, mas pode acontecer num mecanismo de alta energia, num jovem de 20 anos, não tem este número de complicações, porque o organismo tem outra capacidade para resistir a esse tipo de fratura. E portanto... E não há próteses, não há... A cirurgia consiste em quê, por exemplo? A cirurgia consiste nas fraturas especificamente desta região. Nós sabemos que realmente necessitamos de tratamento cirúrgico. E a cirurgia consiste ou em colocar... Eu por acaso trouxe um material para mostrar, vou aproveitar agora. Ou em colocar o que as pessoas normalmente chamam que é uma placa e parafusos. Isto aqui, por acaso, isto é um osso do húmero, o osso do ombro. E é visível aqui uma placa que tem uns furinhos, e nestes furinhos são colocados parafusos que vão segurar o osso à placa. E, portanto, na região onde o osso parte, vamos ver se eu consigo fazer. Portanto, no fundo, isso vai assim, ali para aquela zona onde está o... Vai para esta zona. Para essa zona. Isto é este osso, ok? Por exemplo, na região do fémur, pode-se, além de utilizar estas placas, e quando nós falamos de placa e parafuso é especificamente isto, pode-se utilizar outros materiais que são, e as pessoas ouvem também muitas vezes falar sobre isto, e não lhes é explicado muito bem o que é que se passa, encavilhamentos. E o que é que isto significa? Significa que é colocado um ferro dentro, chama-se uma cavilha de metal, dentro do osso, ok? E isto é outra forma de fixar o osso e permitir que as fraturas consolidem. Novamente, isto é um húmero, portanto, isto é aquele osso que está ali em cima, mas existe exatamente a mesma coisa para o fémur. Portanto, dentro do osso da própria pessoa... Dentro do osso da própria pessoa é colocado um ferro... Esta cavilha depois tem... Pois é parafusada. É parafusada e fica lá para sempre. E isto permite não só que o osso volte a unir, mas permite também imediatamente que as pessoas comecem a andar em cima do osso, ou seja, tenham a vantagem ao fazer a cirurgia, de, em vez de terem que ficar 1 mês e meio acamadas, passado 2, 3 dias já estão a começar a pousar o pé no chão. E isto vai fazer com que todas essas complicações que estávamos a falar há pouco sejam diminuídas. Portanto, a medicina avançou a este ponto, portanto... há estas soluções e deu-nos os exemplos para o ombro, mas sim, há para outras zonas do corpo este tipo de solução. Este tipo de soluções eu trouxe como uma solução típica que é usada em quase todas as fraturas em que existe desvio e é preciso que o osso fique sem desvio, porque há algumas regiões em que nós podemos aceitar que o osso possa unir com algum desvio, ou seja, por exemplo, uma fratura que seja a meio de um osso e que não seja junto à articulação, o osso pode unir, imaginemos, com 10 graus de desvio, um pequeno desvio, e isso não vai causar grandes problemas àquele membro. Mas nas regiões onde há uma articulação, por exemplo, nas regiões onde existe duas superfícies que têm que articular uma com a outra, nós não podemos deixar qualquer tipo de desvio.
E é nessas situações, são as fraturas dentro das articulações, que nós temos que utilizar muitas vezes material cirúrgico para fixar as fraturas. Por isso é que muitas vezes se diz que às vezes mais vale partir um osso do que propriamente fazer ter um problema numa articulação. Sim. Ou até mesmo fazer o que se diz na gíria, rachar. Sim. O rachar. Eu trouxe uma imagem porque isso realmente fala-se muitas vezes disso e eu gostava de mostrar esta imagem. Isto são as várias formas como um osso pode partir, ok? Quando há uma fratura, ok? Tem que virar para ali. Exato. Assim então estamos a ver perfeitamente. O osso pode partir completamente ou pode só rachar, ok? O rachar, obviamente, não é um termo técnico, mas quando as pessoas dizem às vezes é melhor partir do que rachar, significa exatamente que estão a comparar o resultado do tratamento de uma fratura como esta aqui, em que há 2 fragmentos ósseos, com uma fratura em que há apenas um pequeno fragmento ósseo. É óbvio que o tratamento é muito diferente. Eu vou pausar. Sim. O tratamento é muito diferente numa situação e noutra. Quando há apenas uma rachadela, uma fissura, no fundo o termo técnico é uma fratura sem desvio. Diz-se na mesma que é uma fratura? É uma fratura, são na mesma fraturas, só que em vez de serem fraturas com desvio completo, são fraturas sem desvio. E geralmente essas são menos graves. As fraturas com desvio normalmente são mais graves. Depois existem também as fraturas com vários fragmentos ósseos, que são ainda mais difíceis de tratar e que normalmente necessitam de tratamento cirúrgico. Muito bem. Estas fraturas podem acontecer em qualquer idade. Sim. E aqui não há grandes diferenças de género. Ora bem, as diferenças de género nas fraturas já percebemos que têm muito a ver basicamente mais com a osteoporose. Sim. Por causa das hormonas alteradas da mulher, não é? Sim. É mais por aí. Sim, a maioria das alterações de género, das diferenças entre géneros tem a ver com a presença ou não da osteoporose. Não há muito mais alterações relacionadas com isso. Depois tem a ver também com o tipo de atividades. É óbvio que há atividades que são de mais risco para fraturas de alta energia do que outras para fraturas de menor energia. Normalmente a osteoporose está associada também, e não só, mas a pessoas que praticam pouca atividade física. Porque isso também faz diminuir a densidade óssea e leva mais frequentemente a fraturas osteoporóticas. Portanto, mais uma vez o exercício físico aqui a relembrar-nos que podemos tornar os nossos ossos mais fortes, não é? Ao nível da densidade. Por outro lado, 40% das fraturas ocorrem no ambiente doméstico. Sim. Sim, a maioria delas ocorrem com quedas no domicílio, é o caso das fraturas que estávamos a falar há pouco de osteoporóticas e nas crianças, normalmente em brincadeiras e em práticas de desporto com a família. Portanto, existindo um traumatismo normalmente no domicílio, a maioria dos pais o que faz é avaliar como é que está a ser a evolução dos sintomas da criança. E existindo normalmente sinais de muita dor e alguma deformidade, normalmente as crianças têm que ser levadas ao hospital para fazer um raio-x. Por vezes são traumatismos mais pequenos e vale a pena esperar e aguardar para ver o que é que acontece. Às vezes as pessoas também têm a tendência para avaliar se devem ir ou não ao médico ou ao hospital consoante o nível de dor. Ou seja, as pessoas têm muita tendência para achar que uma fratura tem que doer muito, senão é porque não partiu. Sim. Isto é verdade? É mentira da sua experiência profissional? É assim, na altura em que há um traumatismo grande, pode haver muita dor e não existir uma fratura. Normalmente, quando passa mais algum tempo, estamos a falar de umas horas, e a dor se mantém, geralmente é porque existe alguma coisa. E na dúvida é sempre melhor verificar se existe do que se não existe. Há depois também uma questão de bom senso e que as pessoas sabem por própria experiência, que tanto costumamos dizer na brincadeira, o incha, desincha e passa. Uma pessoa sabe que se bater com um membro em algum local e ficar um bocadinho inchado e doer um bocadinho, se vir que não é nada de significativo, não tem que se estar a preocupar nem a ter que fazer a radiação própria de um raio-x. Mas na maioria das situações em que há fraturas, a dor é bastante intensa. Muito bem. Que meios diagnósticos, agora já referiu é que têm atualmente à disposição para descortinar aqui o que se possa estar a passar? Bom, a maioria, é engraçado porque nisso é parecido com a artrose. Felizmente, a maioria das fraturas diagnostica-se apenas com raio-x. Portanto, é um exame acessível, facilmente disponível e é raríssimo haver um osso
que tem uma fratura e que não seja possível diagnosticar com raio-x. Há depois situações assim mais fora de comuns, como as fraturas de stress, que são fraturas que acontecem, já tínhamos falado também disso algumas vezes, quando os ossos são levados à exaustão e acabam por quebrar, por fazer essas pequenas fissuras, em que pode não ser visualizável no raio-x a fratura logo no início. E aí podem ser necessários outros exames. Mas a maioria das vezes as pessoas podem ficar descansadas, porque às vezes têm receio, então só fiz um raio-x e um raio-x é suficiente. Em 99% das situações para fraturas é mais do que suficiente. Ou seja, as pessoas, quando têm um diagnóstico um bocadinho menos feliz, vamos dizer assim, ficam um bocadinho na dúvida, terei mesmo partido só com este exame, é isso, não é? Sim, sim, porque parece que é um exame tão simples e com tanta sofisticação que nós temos agora em termos de exames auxiliares de diagnóstico, muitas vezes há dúvida, até mais no contrário. Às vezes quando uma pessoa tem noção que não existe fratura e é apenas realizado um raio-x, é perfeitamente possível dizer que não existe uma fratura com o raio-x. Portanto, as pessoas podem estar descansadas que na maioria dos traumatismos com o raio-x vai ser possível diagnosticar perfeitamente os problemas que têm. Agora, quando as pessoas sentem que provavelmente aconteceu alguma coisa e fraturaram determinado osso ou determinada zona do corpo, devem proceder de que forma? Não mexer muito essa zona, não? Sim. Tentar imobilizar? Imobilizar ao máximo, porque havendo fratura, isso pelo menos diminui a dor. Depois devem procurar ajuda, portanto devem recorrer normalmente a um serviço de urgência, havendo um traumatismo. Em alguns locais podem recorrer também aos centros de saúde e a maioria das vezes, havendo suspeita de fratura, vai ser realizado um raio-x. Depois de realizado o raio-x, se existir realmente uma fratura, vamos ter que passar para o tratamento. E o tratamento vai depender muito do tipo de fratura, mas vai ser sempre obrigatório algum grau de imobilização. A imobilização depois pode ser feita com gesso, nas situações em que nós sabemos que não vai haver necessidade de um tratamento cirúrgico. Portanto, o tradicional, vamos dizer assim, gesso, continua a existir, continua a aplicar-se, e continua. Eu trouxe uma imagem para distinguir porque muitas vezes também falamos disto, da diferença entre um gesso e uma tala gessada. São duas coisas que nós utilizamos muito em situações diferentes. Um gesso, toda a gente conhece. Então vamos explicar. É colocado à volta de todo o membro. Exatamente. É colocado à volta de todo o membro e, basicamente, nós enrolamos gesso à volta do membro de forma a imobilizá-lo. Uma tala gessada só tem gesso numa parte do membro e depois é colocada à volta deste gesso uma ligadura. Porquê é que umas vezes imobilizamos assim e outras vezes imobilizamos com gesso? Vou retirar. Porque, por vezes, o inchaço, o edema é tão grande na altura da fratura que se nós pusermos gesso à volta de um membro vai deixar de passar sangue. E, portanto, se deixar de passar sangue, nós estamos a criar um problema maior do que a fratura. E, portanto, muitas vezes nós imobilizamos com uma tala de gesso durante 7, 10 dias para diminuir a inflamação e depois a seguir podemos passar ou não, se for necessário, para um gesso. Felizmente, a maioria das fraturas tratam-se assim. E os resultados são muito bons. Portanto, fratura não é igual à cirurgia. Exatamente. Porque também a ortopedia, hoje em dia, também evoluiu ao ponto de a cirurgia ser ali a última opção, depois de todas as outras, e agora há muito mais opções. Estes são os 2 únicos tratamentos de fratura? Não. Em geral... Também já nos mostrou aqueles, sim, há outro não é? tipo de imobilizações que se podem usar. Há talas com velcros e que se podem colocar e retirar para situações excepcionais, porque a maioria das fraturas tem que ficar totalmente imobilizada. E depois, nas situações em que o risco de deixar o osso ficar na posição em que está é elevado, no sentido que nós temos quase certeza que vai causar problemas ou que não vai unir bem, ou sobretudo se for numa região de uma articulação, vai fazer com que haja um atrito que não existia anteriormente e depois no futuro isto vai levar a problemas dentro dessa articulação, aí já podemos necessitar de tratamentos cirúrgicos, que são maioritariamente ou a colocação de placas com parafusos, como aquelas que eu mostrei, ou em casos de ossos mais longos, para permitir, sobretudo nos membros inferiores, para permitir a carga, ou seja, a pessoa começar logo a andar em cima do membro, as tais cavilhas, que são ferros que são colocados totalmente dentro do osso. Muito bem. Portanto, ao nível dos tratamentos, estamos a falar deste tipo de opções. Claro que há fraturas que são mais complicadas, demora
mais tempo a sarar, vamos dizer assim, do que outras. Desses fatores dependem a idade, o sexo, sim, a gravidade, sim, a condição física atual da pessoa, não é? Sim, e há um fator muito importante, além da condição física atual, e que nós chamamos muita atenção para os doentes, que é o tabaco. Então vamos lá alertar aqui para aquilo que ativamente podemos fazer. Sim, ativamente podemos, se tivermos uma fratura, podemos ativamente parar de fumar, pelo menos, se for só para a fratura, durante o período de união da fratura, porque claramente a utilização de cigarros durante um período de consolidação óssea leva a que haja uma diminuição da rapidez com que o osso une. Quanto mais não seja naquele período, Quanto mais não seja naquele período. Às vezes nós dizemos na brincadeira assim, pare só durante 2 meses e depois se a pessoa pensa que se calhar até estão a brincar, não é? Mas, sim, ainda no outro dia um doente nos dizia, tinha uma fratura da clavícula e dizia-nos que eu não percebo porque é que a clavícula não une. Eu fumo para os pulmões, não é para a clavícula. E é verdade, o tabaco entra pelos pulmões, mas depois no sangue e na corrente sanguínea faz com que os níveis de oxigênio que chegam ao osso estejam diminuídos. E o osso é uma estrutura que em algumas regiões tem pouco sangue, portanto se faz com que, se nós ainda por cima cortamos o oxigênio não chega lá, não vai unir o osso. E portanto isso é um dos fatores essenciais e que a maioria das pessoas não acende. É por isso que as pessoas às vezes não entendem porque é que é esta... porque é que todos os dias todos os especialistas falam e insistem tanto nesta tecla, mas tem a ver muito com isto, não só no estado de saúde geral, como em situações muito particulares. De resto, até ao nível da cicatrização, não é? Não só da parte óssea, mas da parte dos tecidos e da pele e dos músculos. O tabaco também é muito mau para a cicatrização e também prejudica muito a cicatrização. E em termos estéticos também. As cicatrizes também ficam bastante mais... Muito bem. O professor João está sem microfone, portanto não estão a ouvi-lo lá em casa. Vamos esperar. Aliás, enquanto vamos tratar aqui desta situaçãozinha e porque já temos muita gente que quer falar com o professor João, vamos aqui, enquanto substituímos o microfone, vamos fazer um curto intervalo. Já sabe, pode continuar a ligar 225 083 204. Pode também utilizar o nosso e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.